Qualquer pessoa que esteja na direção de um veículo automotor sabe muito bem que para estar ali tem que ter passado por um processo de formação para obter o seu documento de habilitação, até porque dirigir um veículo sem possuir habilitação é infração de trânsito. Mas a dúvida é, nesse caso, serão uma ou duas autuações? É o que eu vou explicar para vocês agora. Quando o condutor está na direção do veículo automotor e não possui habilitação, sendo abordado pelo agente da autoridade de trânsito, nesse caso, o agente vai fazer a autuação e é uma infração que está prevista no artigo 162, em seu inciso 1 do CTB, por dirigir o veículo sem possuir ACC, PPD ou CNH, sem possuir habilitação. Trata-se de uma infração de natureza gravíssima. Nesse caso, o valor da multa é de R$ 880,41 e como medida administrativa nós temos a retenção do veículo até a apresentação de um condutor regularmente habilitado que possa retirar o veículo do local. Vale lembrar que nesse caso não existe registro de pontuação exatamente pelo fato da pessoa não ser habilitada. Mas tem um porém. Na ficha de fiscalização dessa infração, no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, lá nas definições e procedimentos que orientam o agente da autoridade de trânsito ao se deparar com essa situação, nós temos a seguinte previsão. Caso o condutor não seja o proprietário, utilizar concomitantemente, ao mesmo tempo, um enquadramento específico, que é no artigo 163 combinado com o artigo 162, inciso 1, ou o artigo 164 combinado com o artigo 162, inciso 1. Perceba que nesse caso o proprietário também está sendo autuado por permitir que um condutor sem habilitação conduza o seu veículo. Esse enquadramento no artigo 163 ou 164 do CTB é mera formalidade. Se autua no artigo 163 quando o proprietário está presente no momento da abordagem e no artigo 164, que é o mais comum, quando o proprietário está ausente. Normalmente ele empresta o veículo, a pessoa sai para dirigir sem habilitação. E aí, nesse caso, nós temos outra infração de natureza gravíssima, outra multa de R$ 880,41, e nesse caso, se o proprietário for habilitado, tem um registro de 7 pontos no prontuário dele. Só uma observação, ó. Não é que a pontuação do condutor está sendo transferida para o proprietário. Na realidade, o condutor não recebe pontuação pelo fato dele não ser habilitado. Os 7 pontos é da infração do proprietário, que está emprestando o veículo para essa pessoa que não possui habilitação. Só se ele não for habilitado, é que não vai ter registro de pontuação, vai ficar somente o valor a ser pago. Mas se ele for habilitado, tem um registro de 7 pontos no seu prontuário, pelo fato dele ter emprestado o veículo a essa pessoa. Então, nesse cenário, se o condutor for uma pessoa e o proprietário for outra pessoa, nós temos duas autuações. Haveria somente uma autuação, caso o condutor esteja conduzindo o próprio veículo sem possuir habilitação. Faço ainda algumas observações importantes. Primeiro ponto aqui, em relação ao valor da multa. O valor da multa fica sempre sob a responsabilidade do proprietário, assim como prevê o artigo 282 em seu parágrafo 3º. É claro que o proprietário pode chegar à pessoa que ele emprestou o veículo, vai me ressarcir aí, quebrei teu galho, dá um jeito, enfim. Mas legalmente falando, o proprietário fica responsável pelo pagamento da multa, até porque ele precisa pagar a multa para poder licenciar o seu veículo. Em relação à pontuação, como eu mencionei, não é que a pontuação do condutor vai para o proprietário, é que o proprietário recebe a pontuação pelo cometimento da infração dele. Outro ponto importante, essa pontuação e esses valores de multas, eles não são automáticos. Você ainda tem direito à defesa e recurso. Somente se você não se defender, ou se você se defender, fizer recurso e perder todos, é que a punição vai ser aplicada. Vale lembrar ainda que, no caso do proprietário, a reincidência no cometimento dessa infração no período de 12 meses, assim como estabelece o artigo 263 do CTB, isso é motivo para cassação da CNH. É isso mesmo. Se o proprietário for reincidente no cometimento dessa infração, dentro de 12 meses ele cometer essa infração 2 vezes, então é motivo para o Detran instaurar um processo de cassação. Se for uma habilitação provisória do proprietário, já pode acontecer a perda da PPD na primeira autuação, que é de natureza gravíssima, mas sendo o proprietário, tendo ele uma CNH definitiva, a reincidência é motivo para cassação do documento de habilitação. E por fim, em relação ao eventual crime de trânsito, vale lembrar que o proprietário ele está cometendo um crime de trânsito previsto no artigo 310 do CTB por permitir, confiar ou entregar a direção do veículo automotor a uma pessoa não habilitada, que prevê pena de 6 meses a 1 ano de detenção. O condutor ele só cometeria esse crime se ele, durante a condução, tivesse gerado algum perigo de dano, que seria alguma anormalidade na conduta, que colocasse em risco a segurança viária, mas o proprietário, sendo identificado, pode ser atribuída, nesse caso, responsabilidade criminal a ele por ter emprestado o veículo a essa pessoa que não tem habilitação, assim como prevê a legislação. E você, sabia dessas informações?
ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fique à vontade, ó, vá deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe, deixou sua dúvida, a gente tenta te ajudar de alguma forma, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço, até a próxima.